Deixa eu adivinhar, você precisa da prova de italiano B1, você precisa desse certificado para dar entrada no seu processo de cidadania italiana por matrimônio, mas não tem ideia o que estudar para fazer essa prova, o que cai nessa prova, qual o conteúdo que abarca esse nível B1 do italiano. E aí você já tá naquele mar de desespero no meio de tanto conteúdo, abre livro de italiano, abre gramática, vê um monte de conteúdo na internet, e é Instagram que fala disso e daquilo, e muitos professores online, e muito conteúdo sendo produzido, uma chuva realmente de conteúdo, e você tá super perdido porque não sabe o que vai cair na prova, não sabe nem por onde começar a estudar. Acertei? E se eu te contar que você não precisa absolutamente estudar todo o conteúdo de italiano para conseguir passar na prova? E que existe sim uma lista de todo o conteúdo que vai cair na prova, de tudo que você precisa realmente focar e aprender para passar na prova. Já tá atento aí para saber? Então pega o caderninho e vem comigo que hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa estudar para fazer a prova de italiano B1. Tchau, eu sou a Clícia, sua professora de italiano com foco em exame de proficiência. Para se preparar para a prova de italiano B1 e para passar nessa prova, é preciso ter um conhecimento, sim, sobre algumas estruturas da língua italiana. Você precisa conhecer diversos aspectos do idioma, incluindo gramática, compreensão oral, conversação, leitura, escrita. A lista realmente não é tão pequena assim. São as famosas habilidades do estudo de língua estrangeira: leitura, escrita, audição e fala. E a gramática, que permeia todas essas habilidades aí. Para você saber fazer qualquer uma dessas coisas, você tem que ter um conhecimento aí legal da gramática, mas não precisa saber tudo não. Muito pelo contrário, você precisa saber tudo aquilo que é exigido para o nível B1, que é ali um nível mais ou menos um pré-intermediário. É o nível do se vira. Se eu te jogar na Itália, você vai conseguir ir num supermercado, fazer uma compra, acompanhar os noticiários, vai conseguir não morrer de fome. Então esse é o nível do B1, é o nível do cotidiano. Não é como o nível B2, por exemplo, que é um nível acadêmico que você precisa para entrar numa universidade italiana. É um nível realmente ali da vida cotidiana. Então é um italiano muito mais tranquilo. Agora, dentro desse nível B1, existem alguns tópicos que são super importantes de serem estudados. Dentro de cada uma dessas habilidades aí, de cada um desses aspectos, eu vou listar aqui o que você precisa estudar, as principais coisas que estão dentro de cada aspecto. Bom, para gramática, por exemplo, é legal que você saiba os tempos verbais. Não todos, tá? Alguns tempos verbais são mais avançados, você não precisa saber, mas é legal que você saiba usar o presente, que você saiba usar o passato próximo, o imperfeito, que é o tempo imperfeito, né? Que você saiba usar aí o futuro semplice, que é o futuro, que a gente usa o mais simples, os mais simples aí do futuro. Que você saiba também o condizionale, que é aquele eu faria, eu comeria, enfim. Esse aí são os mais simples, na verdade. Você tem que saber do condizionale, que já é um nível que ele aparece mesmo no B1, mas você tem que saber os usos mais simples dele. Não precisa saber todas as conjugações no modo condizionale de todos os verbos, enfim. Não, você tem que saber ali os usos mais simples, tá? O que você precisa saber realmente com domínio é o presente, o passado, né, que a gente chama de passato próximo, o futuro semplice e também o imperfeito. São esses tempos verbais que eu falei que você tem que ter um domínio maior. Mas o modo condizionale, por exemplo, você não precisa ter um domínio tão a fundo dele não. Mas é importante saber usar pelo menos ali os casos mais comuns. Além dos verbos, né, você tem que saber também, tem que dominar os artigos, tá? Tanto os definidos quanto os indefinidos, que no italiano chama articolo determinativo, articolo indeterminativo. Você tem que ter um domínio legal aí deles, mas também é um tema que aparece mais no A1, né, que é o primeiro nível do italiano, o nível mais básico. Então, supõe-se que uma pessoa que vai fazer uma prova de B1, ela já domine esses temas. Então, saber usar os adjetivos,
saber usar os pronomes simples quanto os pronomes compostos, tá? Além das preposições, também as preposições simples e as preposições compostas, você precisa saber usar aí para conseguir fazer uma boa prova. Ok, gente, vocabulário. O que você tem que saber de vocabulário? Vocabulário do uso cotidiano, tá? Ter uma boa noção aí dos substantivos, adjetivos, tudo de uso cotidiano. Nada muito acadêmico, nem nada muito profissional, vamos dizer assim. É tudo aquilo mesmo da vida cotidiana. Saber falar o nome dos móveis, das coisas da casa, saber descrever a cidade, saber falar sobre você, sobre a sua família, sobre os seus amigos, saber falar sobre todas essas coisas mais simples, tá? Você não vai ser solicitado a dar opiniões. No nível B1 é um nível muito mais descritivo. Você vai ter que conhecer muito mais essas palavras mais descritivas, não tanto assim de formar opiniões e dissertar sobre temas, enfim. É tudo muito tranquilo no B1, pra falar a verdade, tudo muito do uso cotidiano mesmo. Compreensão auditiva, o que cai nessa parte aí da audição, né, do ascolto. Normalmente são coisas, são textos falados, tá? No que a gente chama de velocidade parlato letto. O que significa isso? Aquela velocidade em que a pessoa que vai estar ali falando não vai estar falando ali muito rápido, de uma forma muito natural em que os italianos falam no dia a dia. Não, é uma forma muito mais tranquila, muito mais devagar, então não precisa se preocupar. São notícias, tá? Coisas do noticiário em que os locutores, né, os jornalistas ali, não falam com sotaques assim regionais, né? O italiano muito standard, ou seja, aquele italiano que a gente aprende na aula mesmo, tá bom? E uma dica que eu dou para poder exercitar bastante o ascolto, né, que é essa compreensão oral, que eu indico bastante, é um podcast que chama News in Slow Italian. Vou deixar aqui na legenda, na descrição do vídeo, tá? O nome desse podcast direitinho, assim você consegue escutar. Por que eu indico esse podcast? Por causa da velocidade mesmo, tá? Ele é bem parecido com a velocidade que você vai encontrar na prova, e lá na prova você vai encontrar muitas notícias também, então é legal praticar com esse tipo de conteúdo. Leitura, também são leituras muito informativas, tá? Não são muito artigos de opinião, nada do tipo. Isso aí já vai aparecer mais no B2, no nível B2. No B1 é mais notícia informativa mesmo. Então, recomendo que você estude tendo em base jornais, revistas, tá? Entra em sites dos jornais italianos, das revistas italianas, começa a ler, faz essa prática de leitura que vai ajudar muito. Na parte da escrita, o que cai normalmente? Cartas, cai muita carta no sentido de responder um post nas redes sociais. Como você faria para responder algum post que alguém fez, né? Colocar um comentário, alguma coisa assim, escrever um e-mail para algum amigo, responder questionário, isso cai demais. No Celli, por exemplo, tem muito isso. Sempre cai um questionário, sempre cai uma carta, um e-mail, sempre cai comentário em algum post em rede social. Cada exame vai ser diferente, cada exame vai cobrar de uma forma, mas não sai muito disso não. É muito parecido o tipo de cobrança, na verdade, mesmo que sejam diferentes, por isso que é importante você fazer a prova antiga, né? Fazer simulados da prova que você vai fazer. E caso você não saiba onde encontrar essas provas antigas, esses simulados, vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu gravei aqui pro canal em que eu mostro como é que você procura essas provas antigas para poder treinar em casa, tá bom? E pra parte da conversação cai muito descrição de imagem no Celli, principalmente também, muita descrição de imagem, cai também muito o que a gente chama de teatrinho, né? Você se coloca numa determinada situação, por exemplo, a situação é uma entrevista de emprego e você tem que falar o que você estudou e tudo mais. Então você vai colocar naquela situação, o examinador vai fazer o papel da pessoa que tá te entrevistando e você vai ter que manter ali uma conversa, mas são temas normalmente bem cotidianos, bem simples. Então é muito isso, descrição de imagem, como eu falei, e saber falar de você mesmo. Então eu sempre recomendo aos meus alunos, por exemplo, de ter um script de uma apresentação pessoal mais curtinha ali, pra você já chegar e quando te pedirem pra falar sobre vocês já falam tudo, né? Enfim, falam sobre trabalho, quem que vocês são, onde vocês moram, de onde vocês são, por que vocês estão fazendo a prova de italiano. Normalmente é o tipo de pergunta que cai no B1, tá bom? E aí, é muita coisa, né? Mas não se preocupe não, tá? Fazendo um plano de estudo, você pode
preparando exatamente quais são essas coisas que vocês precisam saber. Não tem mistério, separa ali uma coisinha pra estudar por dia. É devagar mesmo, é no passo pequeno mesmo. A gente faz uma coisa aqui, aprende uma coisa ali, até chegar lá na frente e você conseguir fazer a sua prova. Você não vai conseguir estudar pra prova de italiano do zero até a prova, tipo assim, em semanas, tá? Em poucos meses. O negócio exige uma certa dedicação, você precisa estudar, precisa fazer exercícios, precisa se preparar. Mas com um direcionamento, e aqui nesse vídeo você já sabe, já tem como dar o pontapé inicial de como estudar de forma efetiva para conseguir o seu certificado de italiano B1. Bom, agora que você já sabe exatamente o que precisa estudar, já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para eu continuar trazendo os vídeos aqui para vocês, continuar trazendo informação de qualidade sobre as provas. E se você tem dúvidas sobre qualquer coisa do exame, já faz uma maratona aqui no canal, porque o que mais tem aqui é vídeo sobre a prova. Então se você tá aí, foi pego de surpresa, precisa fazer a prova, não sabe nada, nenhuma informação sobre a prova, eu tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo falando sobre as suas dúvidas aqui no canal. Então já faz aquela maratona, aquele Netflix e bora passar nesse exame. Bom, boa sorte com os estudos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!